Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais um momento de reflexão através da arte espírita. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre uma página que está no livro Retalhos de Poesia, que são narrativas poéticas falando a respeito da passagem de Jesus sobre o nosso planeta. Então hoje o nosso tema a nossa página intitula-se O Precursor da Poesia. Nós vamos ler a página e em seguida faremos os comentários. Surgiu na orla do deserto um homem chamado João Batista. Ele batizava pessoas no Rio Jordão e dizia: preparai-vos, porque o poeta está vindo. Ele trará nos dedos um poema divino capaz de incendiar todos os sonhos. Ele trará no coração uma sinfonia maior que acalmará as dores do mundo. Arrependei-vos, ó vós que pecais. Chegou a hora na qual a brisa marítima espalhará brandas aragens sobre a terra. Os pássaros serão capazes de falarem acerca de suas visões de eternidade. Os mortos sairão dos seus túmulos e comunicar-se-ão com os vivos, falando a respeito de imagens celestiais. Ele, o poeta da eternidade, o Filho bem-amado de Deus, o governador planetário, terá nos olhos as chamas ardentes de um poema sagrado, um soneto dedilhado pela beleza imorredora da Boa Nova. De seus lábios brotarão nascentes que indicarão a todos trilhas repletas de sol, primaveras envoltas em estesias, cantos de todos os matizes capazes de acalmarem as trevas do coração humano. Por isso, arrependei-vos, pecadores, dobrai vossas cervices, ajoelhai vossas impurezas, pois chegou o minuto da poesia. O minuto da libertação. Ele veio para tirar o cárcere de sombras de nossos ombros cansados. Na água deste rio, limpai vossas visões distorcidas. Iluminai vossos instintos macerados nas telas do mal, pois o poeta chegou. O cantor prepara o arco e a flecha da sua palavra, disposta a lançar para o mundo a presença de Deus, a música de encantos que nunca se cala. Sua poesia é tão pujante que os seres sombrios tentarão calá-lo. Os pigmeus do farisaísmo, amedrontados com o ardor de suas poesias, tramarão armadilhas para enredá-lo. Seduzirão um frágil homem que ainda não captou a sua mensagem e, por 30 dinheiros, tentarão cortar a garganta de seus sonhos. Ele será erguido nas nuvens. A dor que suportará limpará nossas feridas. A noite que suportará trará um novo dia à humanidade. Todos o julgarão morto, mas no terceiro dia, após o suplício de suas lágrimas, mulheres piedosas, ao procurá-lo no limiar da escuridão da morte, encontrarão o túmulo aberto e o sol da imortalidade brilhará em sua testa.
Ele sairá ainda cantando, ainda poetizando, ainda inventando harmonias para aqueles que estiverem dispostos a voar. Seus seguidores, encantados com a beleza daquela noite que virou dia, sairão pelo mundo espalhando as sementes de um poeta que se tornou canção. Também pagarão caro a ousadia, porque novamente os pigmeus das sombras tentarão cortar a correnteza de suas nascentes, atirando-os nas patas das feras famintas, dispostas a devorarem as fantasias de tantas certezas. Mas eles não temerão, descerão para o suplício, entoando hossanas. Verão os benfeitores espirituais que os aguardarão na entrada da verdadeira vida e deixarão para a humanidade uma mensagem luminosa. Belos são os homens capazes de lutarem até o fim pelos seus sonhos. Assim falava o precursor da poesia na orla do deserto, às margens do Rio Jordão. E naquele dia, Jesus chegou também para ser batizado. João, diante do poeta solar, ajoelhou-se diante dele, julgando-se indigno. Jesus o abençoou e, num ato de extrema humildade, pediu para ser batizado pelo precursor. No momento do batismo de Jesus, uma pomba branca surgiu no céu e uma voz retumbante disse: Eis o meu poeta bem-amado, eis aquele que veio ensinar a poesia do céu a todos os homens. Foi assim o batizado de Jesus, executado pelo precursor da poesia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa página de hoje, que nos fala sobre a questão de João Batista. A gente sabe que os irmãos das religiões tradicionais, principalmente os nossos irmãos evangélicos, falam categoricamente que não existe reencarnação no Novo Testamento, que a Bíblia não tocou em assuntos relacionados à reencarnação, que a reencarnação é uma ideia herética pregada pelos espíritas. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque na passagem de João Batista, na qual Jesus nos fala, ele é Elias, e eles não o reconheceram, então Jesus fala claramente que João Batista foi a reencarnação de Elias. Creio que a maioria de vocês conhece a história de Elias, e lógico que a gente aqui só vai relembrar os fatos que ocorreram. Elias foi um profeta que veio antes de Jesus, e ele combatia os seguidores do deus Baal. O deus Baal era um deus pagão, um deus que na época era cultuado por uma parte do povo hebreu. O povo hebreu tinha ficado muitos anos escravo no Egito, tinha sido libertado por Moisés, mas ainda tinha aqueles hábitos relacionados à mediunidade atormentada, a questão de buscar saber, né, da espiritualidade, interesses materiais. Então eles evocavam determinados espíritos que se apresentavam como deuses, mas na verdade eram espíritos, muitos deles pseudo-sábios. E tinha ali no povo hebreu, né, naquela sociedade que então se formava, um grupo de sacerdotes que se apresentavam como adoradores do deus Baal. E Elias começou a se colocar contra
esse grupo. E eles eram assessorados por Herodíades, que era a rainha na época. Então a Herodíades queria proteger os sacerdotes de Baal, e aí houve um determinado momento em que Elias desafia os sacerdotes de Baal a fazerem uma demonstração do poder daquele Deus. Então Elias faz um fosso com água e fala para os sacerdotes de Baal: evoquem o teu Deus e peça a ele para secar essas águas. Então ele fez lá um fosso com água e falou que se Baal realmente existisse, ele iria se manifestar e ia secar a água. E aí esse foi o desafio. E a rainha estava ali, a Herodíades estava ali apoiando os sacerdotes de Baal. E aí os sacerdotes começaram a evocar, cantaram, fizeram manifestações anímicas, né? Dentro daquelas conhecimentos que eles tinham. E aí houve até um momento em que Elias zombou, falou assim: falem mais alto, gritem mais alto, que provavelmente Baal é surdo e não está ouvindo. E aí não se manifestou nada, não houve manifestação nenhuma. Aí Elias falou o seguinte: eu vou evocar o Deus de Israel e ele vai secar essa água. De que maneira isso ocorreu? A doutrina espírita nos esclarece que os profetas eram médiuns, e dentro dos vários tipos de mediunidade que eles demonstravam, havia a mediunidade de efeitos físicos. Então Elias era médium, e dentre as mediunidades que ele apresentava, ele tinha a mediunidade de efeitos físicos. Então ele fez uma prece, pediu a assistência dos bons espíritos, e uma língua de fogo, quer dizer, uma energia se materializou e secou a água. Então aí ele falou que ali estava a prova de que o Deus de Israel era verdadeiro e que Baal era falso. Mas como naquela época eles seguiam a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, depois que aconteceu essa manifestação, Elias ordenou aos seus seguidores, o profeta Elias ordenou aos seus seguidores que decapitassem todos os sacerdotes de Baal, passassem todos eles pelo fio da espada, o que desagradou muito a rainha, né? Aí pediu aos seus seguidores que decapitassem todos os sacerdotes de Baal, e foi o que aconteceu, eles foram mortos. E ele inclusive infringiu a lei não matarás, né, que está nos 10 mandamentos. Passaram-se os anos e Elias reencarna como João Batista, mas com um débito, mesmo ele sendo um espírito evoluído, né, que tinha um processo evolutivo muito superior à média da humanidade, ele tinha esse débito perante a lei divina. Ele tinha mandado decapitar os sacerdotes de Baal, e aquilo ali precisava de alguma forma ser ressarcido. A gente sabe que a lei divina, ela não é sem misericórdia, né? Então quando a pessoa faz alguma coisa errada, não necessariamente vai ter que passar pelo mesmo problema que ocasionou, mas no caso do João Batista, ele precisaria passar pelo mesmo problema que ele ocasionou aos sacerdotes de Baal naquela época. Então ele reencarna como João Batista, começa a pregar às margens do Rio Jordão,
começa a falar sobre a vinda do Messias, começa a convidar aqueles que o ouviam a confessarem os seus erros, e a confissão não é essa confissão que tem hoje na Igreja Católica, a confissão auricular. Era uma confissão feita na frente de todo mundo, era uma forma da pessoa reconhecer os seus erros e se propor perante aquela comunidade a mudar de atitude. Então, aqueles que ouviam João Batista e queriam se confessar, a pessoa chegava perante os demais e falava tudo que tinha feito de errado e se propunha a fazer uma mudança. O ato do batismo é no simbolismo, mostrando que a pessoa estava se redimindo, estava limpando-se simbolicamente dos seus erros. Então, João Batista, ele não estava falando, com essa atitude, que para você se redimir dos seus erros, você tem que se batizar, tem que entrar na água. Aquilo ali era um simbolismo mostrando que a partir do momento que a pessoa, perante a comunidade, se redimiu e procurou se modificar, aquela pessoa estava se limpando, Então aquilo ali era um simbolismo mostrando que você entrava na água e você estava se removendo os seus erros. Aí depois a gente sabe que os nossos irmãos católicos até hoje têm dentro da sua ritualística o batismo, colocando que a pessoa, para ser cristão, tem que se batizar, e a gente respeita, mas a doutrina espírita encara de uma outra maneira. Bem, então foi feita essa situação. Na ocasião em que João Batista estava fazendo isso, havia o Herodes. Herodes era o rei, e ele tinha um caso extraconjugal com a sua cunhada, que era a reencarnação, era uma nova roupagem daquela mesma rainha daquela época do Baal. Era o mesmo espírito, que estava reencarnado ali como cunhada de Herodes, que tinha presenciado aqueles fatos da decapitação dos sacerdotes de Baal. E ela trazia no seu psiquismo aquela antipatia gratuita contra o João Batista. Então ela enredou e até que ela conseguiu que o Herodes prendesse o João Batista, porque o João Batista, ele acusava o Herodes de corrupto, falava que ele era indigno de ser rei, falava mal do Herodes, Ele mostrava que o Herodes vivia em concubinato com a própria cunhada, que aquilo era errado, que aquilo ali era indigno de um rei agir daquela forma. Então aí aquilo incomodava muito Herodes, e ele aí se sentiu atingido, e a cunhada dele, também ficou ali colocando intrigas, e aí prenderam João Batista. Então o Herodes deu uma festa, o João Batista já estava preso, ele deu uma festa, e essa mulher que era amante do Herodes, ela tinha uma filha chamada Salomé, que era uma moça muito bonita, e era sobrinha do Herodes. E o Herodes era uma pessoa desequilibrada, que não tinha medida de equilíbrio emocional. Ele desejava a sobrinha, era a sobrinha dele, mas ele queria a sobrinha. E a Salomé, ela dançava aquelas danças, orientais, que provavelmente devia ser a dança do ventre, Então o Herodes estava dando uma festa, João Batista estava preso, e ela começou a dançar de forma sensual, e aí o Herodes ficou tão encantado, falou assim: pede-me o que quiseres, pede-me o que dança para mim,
mas e me peço que tu quiseres, que eu te darei. Aí a mãe dela, que era inimiga do João Batista, falou assim: pede a cabeça de João Batista. Aí a Salomé dançou e tal. Aí depois falou assim: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí o Herodes já tinha se comprometido a fazer o que ela quisesse, ordenou a um soldado que fosse lá na masmorra, que o João Batista estava preso, cortasse a cabeça dele, trouxesse numa bandeja. Quando isso ocorre, o João Batista, que foi Elias, ele se ressarciu perante a lei divina daquele assassinato que ele tinha cometido. Então vejam que isso é uma prova cabal da reencarnação. Isso está no Novo Testamento, que Jesus fala: ele é o Elias e eles não o reconheceram. Né? Tem essa passagem, é só ir lá no Novo Testamento, em Lucas, que está lá. Tem também aquela passagem de Nicodemos, em que ele vai de noite conversar com Jesus, porque ele era um doutor da lei, e não ficava muito bom para ele de dia, né? Todo mundo sabendo, conversar com Jesus, começa a perguntar a Jesus sobre fatos da sua doutrina. Então Jesus fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando a respeito da reencarnação. E aí o Nicodemo fica em dúvida, e aí Jesus fala: tu és sábio, Israel, não sabes disso? Que é necessário que o homem nasça de novo. Quer dizer, então, ali em dois momentos, né, Jesus deixou claro que a reencarnação é uma lei divina. Os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. Os primeiros chamados príncipes da igreja, de acordo com Leon Denis, isso está no livro de Leon Denis chamado Cristianismo e Espiritismo, ele fala que tinha um dos precursores do catolicismo, que é considerado príncipe da igreja, Orígenes, que também era reencarnacionista. Então tinha os pais da igreja, alguns deles sabiam que a reencarnação era um fato. Por que a reencarnação foi retirada do Novo Testamento? Foi retirado do Novo Testamento, não. Por que a reencarnação foi desconsiderada? Por que houve essa colocação da parte dos religiosos, de forma geral, de que a reencarnação é uma mentira? Porque, com o tempo, aquilo que Jesus falou foi sendo distorcido. Por que Jesus nos fala que ele enviaria um consolador? Porque ele sabia que o que ele tinha dito ia ser modificado com o tempo. Então, Emmanuel tem um livro, é um dos primeiros livros dele, chama-se Emmanuel, é o nome dele, né, mesmo. É um dos primeiros livros psicografado pelo Chico, que Emmanuel psicografa através do Chico. E ali ele diz que Roma, ela procurou manter o seu poderio através da hegemonia dos bispos romanos. Quando o Constantino fez com que a religião cristã, o cristianismo, fosse considerada a religião oficial do Império Romano, Roma já estava em decadência. Já estava havendo brigas internas, tanto é que tem dois reis em Roma. Tem o rei do Ocidente e tem o rei do Oriente. Tem dois reis. E Roma já estava em decadência. Então, uma manobra para que o poderio romano fosse mantido foi fazer com que os bispos romanos tivessem uma hegemonia sobre os demais. Então, Roma foi colocada pelos religiosos da época como o centro do catolicismo. Então, o cristianismo primitivo se transformou em catolicismo e Roma, de acordo com Emmanuel, foi colocada como centro do catolicismo para que
o poderio romano para que a hegemonia de Roma fosse de alguma forma preservada. Não mais com aquele esplendor que tinha naquela época de 1000 anos, né, que Roma dominou durante um longo período da história da humanidade. A partir de Caio Júlio César, Roma praticamente dominava o mundo inteiro conhecido, foi até a Ásia, né? Roma dominava, pelo que eu li, eles só não conseguiram chegar na China, mas a Europa toda era dominada por Roma. Então, países que hoje nós conhecemos como França, Inglaterra, Alemanha, quem mandava eram os romanos, né? Então eles dominavam o mundo ocidental. Tanto é que a nossa civilização ainda tem muito de Roma. O direito romano até hoje é estudado nas universidades. Então quem é advogado estuda o direito romano. Até hoje Roma ainda tem palavras e hábitos que são oriundos da civilização romana, né? E também tivemos aquele período da Renascença, né? Do Renascimento, que foi logo depois da Idade Média, em que os valores romanos, em que a cultura, a mitologia romana foi restaurada. Tanto é que Camões, no seu livro Os Lusíadas, ele fala a respeito dos deuses romanos. Então Roma era uma referência na época. Só que, devido à corrupção, devido a uma série de fatores, Roma começou a entrar em decadência. E aí começou, né, teve essa divisão e o centro do catolicismo se estabeleceu em Roma e erigiu-se o Vaticano. E em seguida criou-se vários concílios que estabeleceram os princípios de Roma, os princípios dogmáticos. E um deles foi o dogma das penas eternas, dizendo: fora da igreja não há salvação. Quer dizer, a pessoa, para se salvar, tem que seguir o que o catolicismo fala, senão vai para o inferno e de lá não sairá mais, ficará lá eternamente. E isso abriu campo para a venda das indulgências, porque aí os ricos, que não queriam ir para o inferno, mas que eram corruptos, eram criminosos, quando estavam no final da vida, que pressentiam que iam morrer, eles chamavam os seus confessores, falavam tudo que tinham feito de errado, o confessor estabelecia uma quantia em dinheiro que seria doada para a igreja e os pecados estavam perdoados e aquelas pessoas imaginavam que estavam isentas de pecados porque tinham pago a indulgência. Então, isso ocorreu e, além disso, a Igreja Católica trabalhou com a ideia do direito divino, que é o seguinte: a pessoa que, por uma graça divina, nasce numa família nobre, tem o direito divino de ser superior aos demais homens. Então, num ambiente desse, de dominação ideológica, com as suas distorções que foram feitas no Novo Testamento, é lógico que a reencarnação tinha que ser banida, né? Então, colocar aí, naquela época era inconcebível uma pessoa que era nobre achar que ia reencarnar numa família de pobre. Aquela pessoa que era nobre, ele só achava que ele só que mandava, que tinha direito de vida e morte sobre as pessoas e que ele tinha o direito divino de ser superior a todo mundo. Então a reencarnação, ela foi banida por causa disso, por causa dessa ideia do direito divino, dessa questão também do dogma das penas eternas, de querer manter as pessoas tuteladas pela Igreja Católica. E aí o Papa era santificado, né? Até hoje, né? O Papa, quando morre, ele é santificado. E a gente vê na história dos papas, que tinham papas lá que eram totalmente desequilibrados. A gente vê a família Borgia, né? César Borgia era uma pessoa extremamente desequilibrada e era papa, né? E foi santificado. Quer dizer, então, essas distorções que foram feitas no Evangelho
baniram a reencarnação do contexto do cristianismo. E só foram retomadas quando Kardec começou a codificar a doutrina. Então aí Kardec, a partir do momento que ele começa a codificação, ele traz de volta a pluralidade das existências, mostrando que a única maneira que nós temos de nos redimirmos dos nossos erros é através de vidas nas quais nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos nos exercitando e vamos nos depurando dos erros. Então Kardec trouxe de volta para o seio do cristianismo a questão da reencarnação. Mas a gente viu que por esses fatores de distorções que foram acontecendo ao longo dos anos no bojo doutrinário do cristianismo fizeram com que a reencarnação fosse banida. E até hoje a gente vê que muita gente tem resistência de aceitar a reencarnação. A gente vê que na Europa, o europeu ele acha impossível ele ser europeu e poder reencarnar num país como a África, por exemplo, ou um país do Oriente Médio, ou um país da América Latina. Ele acha que ele é europeu, ele é superior, ele se julga superior, ele se julga melhor do que os outros porque pertence a uma raça considerada mais evoluída, e ele jamais vai cogitar que ele pode vir a ser um cubano, pode vir a ser um colombiano, pode vir a ser um africano. Então o europeu, ele rejeita essa ideia da reencarnação porque ele se acha melhor do que os outros. É ainda aquela ideia do direito divino, é ainda aquela ideia da eugenia, né? Que também foi uma ideia que foi trabalhada no século XIX com a conivência dos papas, né? Mostrando que determinadas raças são superiores a outras, que o negro, por exemplo, ele traz no seu psiquismo a degeneração moral. O negro ele tem tendência ao assassinato, à vadiagem, à preguiça, à ignorância. Tanto é que essa palavra mulato a origem é mula, né? Mulato vem de mula. Então, a eugenia também foi uma ideia que foi trabalhada, e a pessoa que tem aquela pretensão de achar que a sua raça é melhor, jamais vai achar que vai reencarnar como mulato, ou como muçulmano, como alguém que não seja daquele grupo que ele acha que é etnicamente superior. E agora infelizmente, o retorno da ideia do neonazismo, né? A gente vê aí que, infelizmente, o neonazismo, o neofascismo está voltando. A gente não vai entrar, logicamente, em assunto de política. Eu estou falando a ideia, vou falar de pessoas. Estou falando da ideia do neonazismo está voltando. A Alemanha, a Itália, outros países da Europa que tinham banido essas ideias estão voltando. Então, a ideia da eugenia, né, daquela questão da raça pura, da raça superior, de que você é negro, você tem que ser massacrado porque você é de uma raça inferior. Isso ainda está muito presente na nossa sociedade, e a origem é a questão do direito divino, quer dizer, é aquela questão assim, você, por uma concessão divina, você reencarnou numa determinada raça, numa determinada família, você é superior às outras pessoas, a sua genealogia é mais pura, é mais depurada do que as demais. Então nós que somos reencarnacionistas e somos estudiosos da doutrina, nós temos que repudiar a todas essas ideias, porque isso vai atrasar a regeneração planetária, que vai acontecer, que já está acontecendo, mas esses resquícios da ignorância ainda serão longamente combatidos por aqueles que estão procurando mudar, fazer que o mundo seja melhor. Bem, meus irmãos, então é isso aí que a gente queria conversar com vocês nesse vídeo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.